Tu é comunista, cara? Que papo é esse aí? Porra. Camisa aí do Camisetas Opressoras fazer a propaganda. Não ganho nada com isso não, tá? Mas tem alguém que ganha, que é o pessoal lá de Caçapava. Tá certo. Tem 3 crianças pequenas pra alimentar, então tá, ó. Como é que é o nome? Camisetas Opressoras. Tá. Jogar no Google dá lá, tem várias. Cachorro cagando comunismo no chão. Cara, uma vez eu fui nos Estados Unidos, um cara me parou na rua pra perguntar onde é que eu tinha comprado. Pô, quero uma dessas. www.camisetasOpressoras.com. Utilizando todo o vasto inglês, né? E teve essa parada aí contigo, né, cara? Que queria que tu ia... Quase se tornou aí o embaixador dos Estados Unidos. Cara, o que acontece? O presidente ele acabou me indicando, né? Teve muita resistência. Inicialmente o pessoal não entendeu. Porque na cabeça da galera é o quê? Vai acordar meio-dia, vai comer caviar e tomar vinho e viver na vida boa ganhando em dólar, né? E não é bem assim. Prova, inclusive, do que a gente conseguiu construir nesses 2 primeiros anos de Jair Bolsonaro com o Trump. Porra, a gente tirou do papel ali coisa que estava parada há 20 anos como centro de lançamento de Alcântara. Sabe quantos países no mundo lançam satélites para o exterior? Não, quase nenhum. É um seletíssimo grupo. E a gente vai abocanhar uma pequena porcentagem desse mercado, que isso daí já vai significar, cara, alguns bons bilhões de dólares, justamente num dos locais mais pobres do Brasil. Se tem um local onde tem tudo para sair da pobreza, é Alcântara, no Maranhão. Porque do lado, aqui na Guiana Francesa, tem uma cidade chamada Curru. E os caras, hoje em dia, é a melhor renda per capita da América Latina. É a cidade de Curru, cerca de 26 mil dólares a renda per capita lá, justamente porque tem um centro de lançamento. Porra! E o Brasil tem tudo. É uma daquelas coisas que você não acredita. Tu fala assim, cara, que potencial que o Brasil tem. 260 dias de sol por ano, então o cara pode lançar foguete praticamente o ano inteiro. É próximo da linha do Equador, isso economiza combustível. Com um tanque de combustível menor no foguete, você acopla mais satélites, ou seja, cada lançamento fica mais barato. E aí as oportunidades são imensas, cara. E por que não teve isso até agora? Porque, na verdade, porque você precisa fazer um acordo com os Estados Unidos. Não é porque a gente gosta dos Estados Unidos, não. É porque 80% dos componentes que vão para o espaço são norte-americanos. E o americano, ele obriga que o outro país assine esse termo, que nada mais é do que o seguinte: é a gente se comprometer que não vai violar os segredos tecnológicos, que a gente vai se comprometer com o sigilo do segredo industrial, enfim, para não cair na mão de terrorista, para não cair na mão de inimigo. Da China. E o Brasil nunca tinha assinado isso. Não, a China tem centro de lançamento. A China, ela tá mandando, inclusive, mandou pra Lua uma parada, não foi? Eles estão tentando aterrissar? Estão avançadíssimos. Isso. China, Índia, Brasil, agora, né? Brasil não Estados tanto, Unidos, né? Mas agora vai entrar. Eu espero, mano. Eu queria muito que a gente tivesse um Elon Musk aqui no Brasil. Quem sabe a SpaceX não esteja vindo para cá. Seria foda. Eles têm um projeto interessantíssimo que é o seguinte, é lançar uma rede de satélites ao redor do mundo. Eu sei, o Starlink. Só que para fazer esses lançamentos, que está um lugar barato do Brasil, eles precisam de lançar vários, ou seja, a gente tem 260 dias por ano para lançar. A Força Aérea tem uma mão de obra super qualificada. Ali é tão bom, cara, que tem até um porto. A maior pista do Nordeste brasileiro para pouso e aterrissagem é ali em Alcântara, sabia? Olha o Nordeste, pica pra caralho. Mas pô. O pessoal fica, não sei o que, pô, vai tirar uma galera da miséria. Sim, seria muito foda, mano, com certeza. E o que falta pra virar real essa porra? Agora entrou na fase de testes, né? Depois que a gente conseguiu, poxa, primeira vez, em março, o presidente foi nos Estados Unidos, prioridade Nordeste, Maranhão, assina o acordo. Assinamos. Depois a gente aprovou, falam que a Câmara é tão lenta, mas a gente aprovou na comissão que eu presido, né, na CREDEM, que é a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Olha a importância disso. Pautamos, aprovamos, depois aprovou no Senado e agora a gente está em fase de teste. Segundo semestre vai ter um teste mais detalhado e os mais otimistas estão falando que talvez ainda esse ano consiga fazer algum lançamento comercial. Realmente ali entrando uma grana. Pensamento otimista. Tá. Se for conservador, ano que vem. Tá bom. Mas deu... porra, mesmo assim, eu gostei. Mas agora deu um pouco de merda isso aí, né? Por quê? Porque o Trump já não tá mais lá. Não, mas é interessante os Estados Unidos. Não, As pessoas tentam resumir. Só tá bem por causa do Trump. Cara, é claro que fica bom, sabe? Destrava. Mas eu fiquei com um pouco com a sensação que os Estados Unidos estavam usando a gente de otário. Mas por quê? O que a gente perderia com esse lançamento? Não que a gente perderia nesse sentido. Mas, pô... Eu achava que a gente merecia mais do que uma base em Alcântara, tá ligado? Por que a gente não entrou na OCDE lá? Por que não destravou certas paradas? Parecia muito que, na minha visão de leigo... Ninguém entrou na OCDE. A OCDE basicamente é o seguinte, entra aqui o pessoal das Américas, entram lá apoiado pelo lado europeu. E vai alternando. A Argentina, quando virou socialista e elegeu o Alberto Fernandes, os Estados Unidos botou um pé no freio. Calma aí.
não convém colocar esses caras porque a política deles é um pouco diferente da nossa, vamos ver como é que a coisa vai funcionar. Entendi. E aí o Brasil foi pra cima, subiu a fila. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas é que ficou essa impressão, ficou que a gente não ganhou muita coisa dos Estados Unidos, assim, de verdade. O resgate de grupo de CEOs, assinatura do Acordo de Alcântara depois de 20 anos, quando o Macron chamou uma reunião de emergência do G7 sem o Brasil para discutir a Amazônia, naquele tempo que estava pegando fogo, que poderia muito bem ter saído dali uma nota conjunta para boicotar o Brasil. O Trump foi lá espontaneamente e nos defendeu. Várias outras matérias, cara. É que assim... nos Estados Unidos a acusação é a mesma. Falam pro Trump, pô, tá abrindo as pernas lá, tá fazendo muita coisa brasileira, a gente não tá ganhando nada. Entendeu? E não é dessa maneira. Os Estados Unidos realmente perdeu muita coisa aqui no Brasil no tempo que a gente virou as costas para eles. Tanto que a China passou a ser o principal parceiro econômico do Brasil de 2009 para cá. Historicamente, em toda a história do Brasil, os Estados Unidos sempre foi o nosso principal parceiro econômico. Só tem 2 exceções. Nos anos 30, porque Vargas adorava o Hitler, e aí a Alemanha nazista foi o nosso principal parceiro econômico. E depois agora, de 2009 para cá, com a China, que é um grande player, que é um grande ator internacional, mas foi por razões ideológicas. Quando Jair Bolsonaro foi eleito em 2018, proativamente eu fiz uma viagem lá para os Estados Unidos e fui falar com o pessoal de mercado, comércio, câmaras internacionais, foi em Nova York, Washington e Miami. E eles basicamente todos falavam a mesma coisa. Falavam, Eduardo, olha só, é bacana você ter vindo aqui, sabe? Tá dando um recado interessante, o Brasil e tal. Mas por que vocês não vieram antes? Por que vocês não anunciavam, enfim, programas de privatização? Por que vocês não vinham aqui e davam atenção pra gente? Porque aqui tem gente de dinheiro. E os Estados Unidos é muito semelhante ao Brasil, que em termos de democracia, liberdade, ou pelo menos era até pouco tempo atrás, né? E, enfim, era uma crítica que eles faziam. Por que era? O que se perdeu? Não peguei isso. É que, na verdade, virava-se as costas, o pessoal tá puto de esquerda... porque prenderam o Daniel Silveira. É foda, né? Mas, enfim, voltando ao tema, porque virava as costas para os Estados Unidos e privilegiava a relação com a China, o que não está errado. A China tem muita oportunidade para ser aproveitada. Só que a China, por quê? Porque a China é liderada pelo Partido Comunista. Assim como privilegiava com a Venezuela, por quê? Porque é o Maduro bolivariano. Assim como era com as ilhas com Cuba, por causa dos irmãos Raul e Fidel Castro. E mas assim o seu argumento é que seria que o Brasil tem que ter uma relação institucional com esses países, não por ideologia. Sim. Mas tem que ter institucional com a China. Não dá para você fechar a cara para a China. Claro. Não, a China... 80% da soja que a gente exporta vai para a China. E deve ser difícil, né? Porque, imagino, a China realmente tem uns problemas no sentido que eles têm um governo ditatorial. Não é democracia, não é o que a gente está acostumado. Então, eu, como cidadão, como cara leigo, eu fico meio preocupado com a China crescendo muito, porque enquanto ela é um parceiro comercial e está aumentando o nosso mercado, eu acho ótimo. Mas a partir do momento que ela quer exportar um pouco da cultura deles no sentido de autoritarismo e dessas coisas, aí eu já não acho tão legal, entendeu? E isso me preocupa um pouco. Será que eles estão nessa vibe? Cara, eu não confio em ninguém com poder absoluto. Tá ligado? A China ela tem um plano de poder desde os anos 40, né? Mais especificamente em 49, quando Mao Tse Tung fez a revolução lá, de que em 100 anos seria o principal país do mundo, em termos econômicos e militares. Né? Acho que eles vão chegar lá até um pouquinho antes desses 100 anos. E, na verdade, assim, é o que eu falei, ali tem grandes oportunidades. Tem que ter uma relação institucional com eles. É um país de, quase 1,5 bilhão de habitantes. A gente é um país aqui que, sensacional no agro, então para nós interessa vender para eles. Agora, é só manter a nossa independência. Não é chegar, por exemplo, agora e querer colocar goela abaixo qualquer tipo de política com relação ao Covid, nos ameaçando com relação à compra ou não dos nossos produtos agrícolas. Não estou falando que eles estão fazendo isso, tá? Mas é o tipo de coisa que não é interessante para nós. Se você tem uma loja e você só tem uma pessoa para vender o seu produto, essa pessoa amanhã pode virar para você e falar, Igor, é o seguinte... Só eu compro esse teu produto aí. Reduz pela metade. Tu fala, não. Não. Beleza, vou parar de comprar. Entendeu? Assim como era interessante você no mercado de ações investir numa ação só, no mercado mundial, que se joga esse jogo da geopolítica, não é interessante você ter só um comprador ou só um vendedor. Com certeza. Então o nosso trabalho é diversificar. É ter comércio com a China, com os Estados Unidos, com a União Europeia, com os árabes, com Israel. Enfim, é fazer aquilo que tem lógica de mercado e não fazer o que tem lógica de ideologia. Pô, o Brasil, a gente perdeu quase $1 bilhão para construir um porto em Cuba que não produz nada, não é hub de nada, o Porto de Mariel em Cuba.
A gente gastou, poxa, mais de 15 bi de real mole em Abreu e Lima, que não refina nada. E olha o problema que a gente está vivendo hoje com a Petrobras. A gente é dependente do refino internacional. É por isso que tem essa questão toda. Não se pode abaixar, a Petrobras não pode abaixar tanto o preço, a ponto que fique desinteressante do investidor internacional mandar para cá o produto dele, porque senão ocorreria desabastecimento, mas também não pode elevar tanto a ponto de acabar com a nossa economia. Então são questões sensíveis que estão jogadas todos os dias. E tá rolando uma treta nesse sentido agora, nesse exato momento, né? Sim. O Bolsonaro deu a declaração dele, 100 bilhões de dólares. Dólares ou reais? Reais, né? Não sei. Bom, 100 bilhões de algum dinheiro aí muito... De Bitcoin. Nossa, se fosse de Bitcoin. De Flowcoin. Flowcoin. Então, foi... Botar o Banco Central na cola de vocês, hein? Flowcoin aí, ó. Não, mas não é moeda de verdade, é só um crédito. Sai fora, Banco Central. Mas ele meio que, tipo, ok, eu entendo que isso é um problema, eu entendo que os caminhoneiros iam fazer greve se você não fizesse alguma coisa pra diminuir o preço do diesel. Eu entendo essa porra. Mas o como você faz também é muito importante. Né? E eu sinto que o Bolsonaro ele não tem muita maleabilidade nesse sentido, porque teria milhares de formas de fazer o que ele fez. Existem várias que não acarretam na Petrobras perder 100 bilhões de valor de mercado do dia para a noite, entendeu? Será que não existia? Será que às vezes ele não toma uma atitude que para ele parece mais fácil, mas é porque ele não enxerga outras soluções, porque ele não é capaz? Esse bagulho da Petrobras foi um bagulho tão doido que o nosso corretor, que toma conta da merrequinha que a gente bota na bolsa, mandou de manhã uma mensagem com mané. Aí, ó, o bagulho da Petrobras é interessante. Ele te mandou também. Falou, é hora de entrar. Inclusive, já entrei com uma grana. Mas... Agora tá baixo, compra agora, cara. Quando o Lula e Silva assumir, tenho certeza, cara, ele vai colocar para bombar. Pelo seguinte, outra coisa, o mandato é de 2 anos. Estava prestes a acabar. O que eu fiquei sabendo, é bom tomar cuidado com as palavras, tá vendo? Ó? É que poderia ter sido dado, nesse momento agora, esse último reajuste, um reajuste abaixo. E parece que, só de birra, o presidente da Petrobras deu um ajuste a maior do que seria necessário. Por que o presidente da Petrobras está agindo como uma criança? Boa pergunta. Chamar ele aqui no Flow. Seria ótimo, pode vir. Ele não é um cara incompetente. Agora, o presidente é uma pessoa totalmente aberta. Outra coisa, o presidente lidar com os caminhoneiros. Parece que o presidente da Petrobras não. Então, assim, tudo que faz sentido, se você apresentar para o Jair Bolsonaro e explicar para ele, e ele é extremamente inteligente, ele vai adotar. Ele fala, não entendo nada de economia. O Paulo Guedes senta lá, explica isso, isso e isso. A gente está tendo o governo mais liberal de décadas. Agora, não se dá Mas é que olha a competição também do cara, né, mano? Mas brasileiro é que elegia. Não, tudo bem, eu entendo, mas tipo, ok, ele tá sendo muito liberal, mas ele poderia ter sido bem mais, tá ligado? Isso que eu tô falando. Eu gostaria que ele tivesse. Eu gostaria de ter privatizado um monte de coisa já. Por que não, em vez de trocar a porra do presidente, por que não tira o monopólio da parada? Porque o problema é o monopólio da Petrobras, não é? Também. Então por que você vai atacar um sintoma em vez de atacar o problema de verdade, tá ligado? A doença de verdade. Tinha medida provisória caducando na Câmara porque o Rodrigo Maia não aprovava. Você acha que ele ia realmente deixar a gente marcar um gol com privatização? Então é a Câmara que tá bloqueando. Agora a gente tem um horizonte muito melhor. Você vê só, já estamos falando em privatização da Eletrobras. Poxa, isso aí, tempo do Rodrigo Maia, esquece. Não tinha como. Por que o Rodrigo Maia fica de birra com vocês? Por que ele é um inimigo político de vocês? Tão forte, ferrenho? Porque talvez o que ele queria, a gente não deu para ele. Ele estava acostumado com outro tipo de negociação e a gente não estava permitindo. Será que é só isso? Pergunta para ele. Porque tá rolando umas negociações no governo Bolsonaro, né? Sim, algum diálogo tem que ter. Ora, é o Congresso Nacional. Não, eu entendo assim que é institucional, de certa forma. Mas... Antes reclamavam que ele não tinha governabilidade, que ele não conversava com o centro. Agora tá conversando com o centro, etc. Então fala, tá se... Calma aí, cara. 2 anos e meio quase, sem nenhum escândalo de corrupção. Em 2015, no último ano de Dilma... Nenhum grande escândalo de corrupção. As estatais me apontam... Não, tem umas paradas que cheiram muito mal aí. Qual condenação que teve? Não, condenação não, mas é o brasileiro, tipo... Pra bom entendedor, às vezes meio palavra basta, né? Eu tô aguardando aqui alguém do governo ser preso, etc. O Lula tá solto, tá ligado? Pode acontecer, cara. É que eu tenho que medir as palavras aqui que você tocou no STF e eu quero sair daqui livre. Entendeu? Ó, eu vou dizer aqui,
reprovo totalmente a atuação do STF. Em toda a minha vida que eu vi eles fazendo coisas, parece que eles usam o poder que eles têm de uma forma totalmente autoritária, de uma forma que visa apenas os interesses políticos dele, e não necessariamente eles estão olhando para parar de uma maneira lógica, de uma maneira para entender qual que é realmente a interpretação correta da lei. Parece que eles usam a interpretação da lei para os objetivos deles. Eu tenho essa sensação como cidadão. Não estou imputando nenhuma falha de caráter a nenhum específico, apesar de eu não ir muito com a cara do Gilmar Mendes e nem muitos outros. Nenhum deles, na verdade. Nenhum deles. Nenhum deles eu olho pra eles e eu falo, caralho, esse cara é um cara sério pra caralho. Tá ligado? E tá lá. Tem um cara, você fez um olhar, quem que é o STF sério aí? Não, tô pensando, tô fazendo assim, calma. Bota essa ajustar na próxima pergunta. Não, acredito que a lei talvez esteja um pouco precisando de atualizações, né? Não é. Eu acho que precisa. Você vê a própria prisão do Daniel Silveira. Vamos lá, vamos analisar a prisão. Queria voltar na Petrobras ainda, claro, mas depois... Vamos voltar. Depois a gente volta. Na Petrobras eu fico puto só porque ficam comparando Jair Bolsonaro com a Dilma. Cara, a Dilma saqueou a Petrobras. A Dilma permitiu que os partidos políticos nomeassem os diretores. E foi nomeado Paulo Roberto Costa para a direção de distribuição da Petrobras. E aí começou o Petrolão, que as cifras, cara, são dezenas de bilhões de dólares. É mais do que o PIB de muito país. Aí você compara, o Bolsonaro dilmou. Eu falei, calma aí, guerreiro. Cadê os bilhões então? É que talvez ele tenha dado um primeiro passo em direção à demonização. Não é isso. Ele só quer uma explicação lógica. E o que ele fez agora? Ele mandou, ele fez um decreto obrigando o pessoal a falar o seguinte, olha, quanto é que você paga aqui de CID combustível? Porque ele zerou, 0%. Quanto é que você paga de PIS/COFINS? Quanto é que tem no combustível que você acabou de abastecer de imposto estadual, ICMS, o lucro do posto? Por quê? Porque a todo momento que tem aumento de preço de gasolina, culpam o presidente. Eu já vi até governador falando, não, eu tenho que aumentar a gasolina porque está aumentando na refinaria. Quando na verdade não estava aumentando nada na refinaria. Então ele quer dar clareza e transparência para dizer, olha, está aumentando o preço? E essa pica não é minha. Exatamente. É isso que ele quer demonstrar. E outra coisa, mais uma vez, quando colocarem lá o general Silvio Luna, ele vai arrebentar. Por quê? Porque ele já estava arrebentando em Itaipu. O Ministério Técnico. E eu, caralho, legal. E assim, eu vi o time que foi montado, eu fiquei, porra, gostei também. Paulo Guedes, Moro. Mas aí começou a sair os caras que, com todo respeito, mas assim, parecia que era porque discordava dele, ele começou a detonar os caras. O primeiro exemplo é o Mandetta. O que tu acha dessa parada? Eu tô falando merda? Eu acho que se o pessoal seguisse o que o Mandetta falou, de só ir pro hospital quando estiver sentindo falta de ar, o número de mortes estaria muito maior. Hoje todo mundo tá falando, tem que tomar cuidado aqui é YouTube. Que Deus nos abençoe para não ser derrubado. Todo mundo está falando, e está saindo em vários estudos, falando não só da hidroxicloroquina, o Facebook já reconheceu que errou ao bloquear as pessoas que falavam de hidroxicloroquina, a ivermectina. Outro dia eu estou falando porque outro dia eu postei o vídeo de um médico americano, o Dr. Corey, em uma audiência pública no Senado americano, falando sobre a ivermectina, positivamente, e eu tomei uma semana de gancho no YouTube por causa disso. Pergunta para o YouTube, sem edição, sem nada, assim, sem nada. Bom, isso é um problema que está acontecendo cada vez mais. O Trump ter sido banido do Twitter, na minha opinião, sintoma. O Alex Jones sido banido de todas as redes sociais. Por mais que ele seja um lunático, tá ligado? Não dá para banir expressão. Porque isso aí é errado. Se ele é lunático, qualquer argumento você bota o cara no chão, cara. Sim. Acabou. Exatamente. Não tem que... Se o cara é lunático, tem que expor a lunicidade do cara, porque aí vai ficar claro que, sim, isso é um lunático. Olha lá, ele é um lunático, tá todo mundo vendo. Esse cara é um lunático. Exato. Mas olha o cara aqui, comunista. Comunista. É isso aí que a gente tem que fazer, cara. Pior que comunista hoje em dia é foda. Mas é foda porque não é real, tá ligado? Não existe comunismo. Nem a China é comunista mais, tá ligado? Mas é claro, eles são hábeis no jogo de palavras, né? Marxista, comunista, revolucionário. Hoje em dia eles falam que são progressistas, né? É igual o bolivariano. Pior que eu gosto dessa palavra, progressista. Problema, eu gosto de progresso. A bandeira, ordem, tá progresso, vendo? Porra. Fácil de pegar. É um socialismo disfarçadinho, cara. Então, mas eles têm umas pautas que eu concordo também. Por exemplo... Liberação das drogas. Liberação de drogas. Por que vocês acham que eles são a favor da liberação das drogas quando eles apoiam as ditaduras que fuzilavam os outros, como por exemplo a de Fidel Castro, que tinha um paredão, ou Che Guevara, que matava homossexuais? Vocês acham que esse pessoal é a favor da liberdade ou vocês acham que tem outro interesse por trás disso? Bom, tô dizendo que eu gosto mas da eu ideia... sei o que eu sou a favor, que é de liberdade. E legalização das drogas, pra mim, é uma pauta sobre liberdade. Assim como as pessoas poderem ter arma em casa.
Assim como as pessoas poderiam abortar também, mas isso é tudo coisa que eu penso. Às vezes a gente eu pode também. discordar. Sim, claro. Sim. Mas vai lá que tu ia falar. Não, e a gente vive numa sociedade onde o que vai prevalecer não é o que você quer ou o que eu quero. É o que a maioria quer. E representada lá no Congresso Nacional. Pelo menos assim deveria ser o sistema. Poxa, eu perdi o gancho. Ia me cortar, era... Tava falando de... Das drogas, né? E que tem a ver com as armas. Tava falando de países que dizem que são comunistas, mas fuzilam os outros. É isso que você tá falando. O que eu tô querendo dizer é o seguinte. A esquerda não é a favor da liberdade de você fumar maconha. É porque eles enxergam aí uma grande possibilidade para, primeiro, as Farc são os maiores produtores de cocaína do mundo. Um mercado que todo mundo sabe que é bilionário, talvez aí trilionário. Esses caras, da noite para o dia, seriam grandes empresários. Você teria o dinheiro deles circulando? Sim, com certeza. Discorda um pouco. Segundo ponto, que ninguém fala. Abolício crimes. As pessoas não se dão noção que, uma vez você legalizando, no direito, deixando de ser crime, todas as pessoas que estão presas automaticamente serão liberadas para a rua. Seria uma enxurrada de traficantes nas ruas. O traficante, ele normalmente é preso no tráfico, porque é muito difícil, ninguém vai pegar um traficante lá da favela, dificilmente você vai pegar ele por outros crimes que não o tráfico, porque o tráfico é muito fácil de você provar. Você prendeu o cara em flagrante, tá aqui a droga, traquei o cara que estava portando a droga, acabou. Você não vai ficar fazendo investigação para ver se o cara era estuprador, se o cara estava lavando dinheiro, ou isso, ou aquilo, ou outros Mas crimes. isso é uma faca de dois gumes. Por quê? Eu não entendi. Porque se é muito fácil provar que alguém é tráfico de droga, você pode só também implantar uma droga no carro e levar ele preso. E acontece muito no Brasil. Não, mas olha só. O fato é, se legalizar, no dia seguinte tem uma enxurrada de traficantes nas ruas. A sociedade estaria mais tranquila ou estaria pior a questão da criminalidade com esse pessoal na rua? Não sei. Um fato é, a gente é um dos países Não sabe? Você acha que teria tranquilo se tivesse um monte de traficante na rua? Já tem um monte de traficante na rua, cara. Vai lá pra andar na rua, na favela, pra você ver se vai ficar tranquilo. Vai lá na Cracolândia, tá ligado? Não é como se a gente estivesse vivendo no paraíso. Você vai alastrar isso daí. Eu não acho que vai, sabe por quê? Por vários motivos. Primeiro porque... A partir do momento que é legalizada a parada, você acha que é a Farc que vai dominar? Não. O agronegócio... Você acha que é a Philip Morris? Eu acho que o agronegócio vai pegar os trator dele, vai pegar e falar, puta, esse terreno aqui tá com milho. E o traficante vai largar a arma e vai assim, não, beleza, perdi meu negócio, meu business pro agronegócio. Poxa, o traficante... Porra, mas aí qual que é o papel do Estado? Não é defender nós? Ele tem que ir lá e quebrar a cara dos traficantes, então, mano. Se eles começarem a guerrear, vamos pra guerra então, não é isso? Então, vambora agora. Então é isso, legaliza essa porra. Vai dar a oportunidade deles terem mais dinheiro. Porque só. Mas pensa, os caras já estão tudo legal. Você acha que eles só traficam maconha? Tá ligado? Deixa eu ir um pouquinho mais profundo aqui. Vamos lá. O que é o criminoso? Vou fumar meu tabaco aqui. É tabaco. Chat, todo mundo sabe que eu não fumo. Vou fumar meu tabaco aqui. Parece, mas é tabaco. Eu tô com tabaco também. Por que é que você, sei lá, vamos convidar aqui as pessoas a uma reflexão. Quem é que nunca discutiu com o pai, com a mãe, com a namorada? E por que você não esfaqueou a tua namorada? Por que você não quebrou ela na porrada? Porque eu sou uma boa pessoa. Porque você tem valores que você sabe que isso daí é errado. Sim. Matar alguém é errado. Não sou covarde. Roubar é errado. Exato. O traficante, o criminoso, normalmente, ele é uma pessoa que tem os valores deturpados. Um erro da ressocialização que tentam implantar aqui... É que você não conhece muitos traficantes, tá ligado? Você só conhece os caras da TV. É sério, mano. É porque é sério, velho. Quantos traficantes tem empregado aqui? Você não sabe se os moleques faziam outra coisa. Calma, então, deixa eu continuar com o raciocínio. Normalmente, via de regra, o criminoso é uma pessoa que tem os valores deturpados. E aí, às vezes, falam, não, vamos ressocializar o cara. Vamos dar para ele aqui um trabalho de garçom, marceneiro, uma profissão humilde. Vamos ensinar ele aqui na nossa oficina, dentro do presídio, que ele vai sair e vai trabalhar. Não vai. Porque ele é uma pessoa que pensa diferente da gente. Muitas vezes o cara te mata por causa de um celular. Ele te mata sorrindo. Ele estupra porque ele tem vontade. Então essa pessoa, ela não vai criar um trabalho. Se você falar amanhã, olha, tá legalizado cocaína, maconha, seja lá o que for. Esse cara não vai trabalhar com carteira assinada. Mas não cabe ele vai procurar outra forma de rendimento. Esse cara? Ou vai. Mas é o que já se faz. Então, mas o Estado cabe coibir esse cara. Não cabe coibir a liberdade individual do cara. Porque, vamos ser sinceros, fumar um baseado e tomar 1 litro de cachaça... Quem que vai ficar fudido primeiro? O cara que fumou um baseado ou o cara que tomou 1 litro de cachaça? 1 litro tu foi muito longe, vai. Então tá. Então vamos melhorar isso aí. O cara fumou 4 baseado. Tá. O cara fumou 10 baseado. Ele fumou 20 baseado. Tem um baseodrômetro aí. E aí ele tomou 1 litro de cachaça. Quem que vai se fuder mais? O cara que... Então a gente já dá liberdade pra pessoa usar drogas e se corromper, entendeu?
Então não faz sentido lógico a gente cercear a liberdade de alguém por causa que é uma substância diferente e porque tem um contexto histórico totalmente diferente. A gente sabe o que aconteceu lá nos Estados Unidos quando proibiram o álcool. O que aconteceu? Deu merda, porra. E tá dando merda. Depois, quando foi liberado, aumentou o consumo. E hoje em dia, isso daí tenta ser regulado. Como? Com uma supertaxação, falar do imposto do pecado, ser humano, a não propaganda abaixo de 10 da noite. Isso é certo. Mas, tipo, a supertaxação é errado. Se porque estimula o contrabando de... Bom, 50% mas isso daí sempre vai ter... Você tá partindo do princípio que você quer acabar com uma conduta que não vai acabar. Não, eu tô... O princípio é dar liberdade para as pessoas. Mas a lei existe para punir quem pisa fora da lei. Exato. E não para acabar com o crime. Concordo. É uma ideia errada. Você vai cair daqui a pouco e vai falar que a guerra contra as drogas não adianta. Mas é porque a questão não é que você vai ter... A questão não é que você vai ter crime zero. O Brasil nunca teve guerra contra as drogas, vamos ser sinceros. O mundo tá nisso, né? Os Estados Unidos começou aqui tinha diálogos cabulosos antes. Acordos entre governantes e grandes facções criminosas. Não, os políticos são os maiores traficantes, eu tô ligado, tá ligado? Olha o Aécio aí voando com pasta base no helicóptero pra caralho. Então, é a primeira vez que você tem realmente um combate. Cara, tanto tem porque em 2019 teve recorde, em 2020 o dobro de apreensões de 2019. E talvez em 2021 vai dobrar o 2020. Concordo, mas mesmo assim não vai chegar em 1% do total de droga que realmente entra e sai. As pessoas nunca vão parar de usar droga. É do ser humano. A gente usa droga 10 mil anos atrás, a gente usava droga. Faz parte do nosso instinto buscar novas experiências, tá ligado? Não vai mudar. Você só sente prazer na droga? Não. Eu faço sexo também. eu vi a cadeira de massagem de vocês aí. Vem do fundo. Pior que só que o negócio na bunda mesmo naquela cadeira, ele é meio desconfortável. A questão das drogas é liberdade individual, cara. Não vejo essa maneira. Igual as armas. É igual arma pra sociedade. Mas a arma é diferente. Não é saudável pra sociedade e você tem um monte de... A arma te previne contra a ditadura. A arma te previne contra um criminoso, ela te dá a legítima defesa. A única chance que uma mulher tem de bater de frente com um cara de 100 quilos é essa, ou um idoso. E eu sou super a favor disso. Eu acho que tem que ter... Eu acho que todo ser humano que, porra, passou psicotécnico, é maluco, tem que ter uma arma em casa. Eu gostaria de ter uma arma em casa. Mas você não passava um psicotécnico. Será? Mas, ao mesmo tempo, eu também... É da mesma lógica pelo que eu acho que o ser humano tem o direito moral de decidir o que faz com a própria vida, de ter uma arma na casa, mesmo sendo perigoso para as outras pessoas ele ter uma arma em casa. Mas não é perigoso para as outras pessoas. Vai que ele é um bêbado degenerado. Mas aí você tá fazendo futurologia. Assim como você tá fazendo com o cara que é traficante também vai ser um estuprador. Entendeu? Não necessariamente. Eu tô falando que, de maneira geral, o cara que trafica, ele não comete só o crime de tráfico. Porque normalmente o cara anda armado, já é um porte legal. Normalmente o cara bota toque de recolher. Mas você tá ligado que tem um outro tipo de tráfico dentro daquela localidade. É que você tá olhando pro tráfico do morro. Mas você acha que esses playboy como eu compram maconha onde? Ou de alguém que vai no morro buscar, ou de outro playboy que faz esse corre pra você. Errado. Existem muitos playboys. Você tá plantando aqui, cara? Eu não, mas existem muitos... Eu não, o Igor sim. Pior que eu não, eu tô fora desse bagulho. Mas existem muitos playboys que plantam. Eles pegam, alugam um apartamento na Paulista e fazem uma plantação hidropônica dentro do negócio e vende só pros brothers. Ele é um traficante. Mais sofisticado ainda, tem os caras que traz da Califórnia. Que também é traficante. Entendeu? O traficante não é só esse cara, o cara que vai pegar uma arma e vai sair pra estuprar porque ele quer. Tem muito traficante que ele quer ganhar dinheiro, ele não é habilitado, ele não é profissional, ele não tem um diploma, ele vê uma oportunidade de fazer um corre ali, plantar um negócio no quarto dele e vai fazer. E fode a vida da família lá que bota um viciado, que vende a geladeira, vende a casa. Poxa, isso é crack, né? E aí depois... maconha? Normalmente começa como? Começa no álcool, começa no cigarro, então, começa na maconha. E o álcool é legal. Essa parada, tá ligado? Mas o álcool por que, é legal. se a gente tá indo numa contramão de taxando mais o álcool, taxando mais o cigarro, por que a gente na outra mão vai liberar uma droga? Eu acho que a gente tinha que tirar a taxação do álcool, tirar a taxação... Vai ganhar liberdade, vai ganhar o cara que tem depressão, o cara que tem ansiedade, ele em vez de tomar um remédio que tem um monte de efeito colateral, o cara que tem Parkinson, o cara que tem Alzheimer, tem um monte calma aí já é outra história. Você tá falando de canabidiol, você tá falando de outros produtos. Mas de onde que vem isso? Ué, mas isso daí eu não sou contrário não, eu sou a favor. Mas se você libera a maconha, você facilita o acesso, tem muitas... Você não tá querendo tratar a doença, você tá querendo recreação. Não, eu quero tudo, eu quero liberdade, mas eu tô usando o argumento Cara, você tá falando isso porque tu não lida com o Monark quando ele tá sóbrio. Porque esse moleque aí é um poço de ansiedade infinita, que quando ele tá sóbrio é só insuportável. Se matar, se ela quiser. Pô, cara, você gostaria de morar na Cracolândia? Não. Você tá defendendo a Cracolândia. Qual o problema da pessoa se viciar? Se vicia, larga na Cracolândia. Será que a Cracolândia não é um sintoma das drogas serem ilegais? Porque o crack é uma droga muito barata. Se o cara tá fumando o crack,
é porque ele não tem dinheiro pra comprar mais nada. Aí você vai dar a cocaína pra ele de graça pelo Estado. Pô, Não. Não tô falando isso. Eu tô falando que se a gente tiver um ambiente legal desse comércio, talvez não fosse a cocaína o pior produto mais barato que ele pudesse encontrar, entendeu? Talvez o mercado tivesse mais avançado e talvez o pior produto mais barato que ele pudesse encontrar fosse menos prejudicial a ele. E outra, eu não sei, sabe o que me deixa meio triste? É que não tá... Abre seu coração, Monarca. Abre seu coração, Monarca. Vou abrir. Aperta a mão aqui. O que me deixa muito triste é que não tá melhorando a situação, entendeu? Por mais que, a gente coloque um monte de cara lá na fronteira pra pegar o triplo, quádruplo, quíntuplo das apreensões relativas ao ano passado, por mais que você fortaleça a lei antidrogas, na história da humanidade a gente não vê isso diminuindo. E eu sou muito cético. Opa, que isso? Álvaro Uribe, Colômbia, reduziu pela metade os plantios. Mas no mundo, assim... E a Farc reduziu o poder a ponto dos caras começarem a querer negociar, entregar arma e etc. E o consumo de droga? Será que reduziu? Eu não acho que reduziu. Eu não acho que cada vez mais as pessoas falam que, poxa, a maconha é uma droga só. Quando eu era pequeno, eu aprendi... Eu lembro da propaganda da Eliana falando, drogas, se fosse bom, você contava para os seus pais. Aí vinha a mãozinha vermelha assim, né? E cortava. Hoje em dia não, cara. Hoje em dia é Marcelo D2, é nego mostrando aqui, Monark, entendeu? Então o negócio vai suavizando, daqui a pouco mais gente tá usando, tá experimentando, aí legaliza, não sei o quê, depois vira cocaína, etc. Cara, daqui a pouco a gente tá na sociedade de zumbi, cara. Por que eu não virei um viciado em crack, então? Por que eu não me tornei um viciado em crack? Mas eu não tô falando que é uma questão automática. Você começou na maconha e você necessariamente vai pra outra droga. Eu tô falando isso. Agora, as chances aumentam. Com certeza. Mas não é... A gente não tem que tomar uma decisão da sociedade se a gente quer uma sociedade mais livre, apesar dos riscos, ou menos livre. Mas você já tem essa decisão. Basta você se organizar e votar no grupo de parlamentares que tem isso como proposta e o pessoal mude a lei. Claro. Por isso que eu acho que eles não conseguem mudar a lei, o que eles fazem? Eles tentam judicializar, fazer ativismo judicial, tenta vir via STF, AIA, OEA, qualquer coisa para tentar colocar a goela abaixo. Tem que ser o povo falar, é isso que a gente quer. Sim. Porque aí nem... Embaixador, cônsul, trocar por prisioneiros, etc. Isso para eles está valendo. Por quê? Porque pouco importa os meios. Se você estiver defendendo a causa, você já está aprovado. Enquanto que nós não, nós temos princípios. Por que eu votei para que o Daniel Silveira, por exemplo, fosse livre, fosse libertado, solto, naquela ocasião, semana passada? Pelo mesmo motivo que eu votaria para qualquer outro cara, inclusive de esquerda, para ele não ser condenado por um crime de opinião. Por pior que seja, mais repugnante que seja, que eu não aprovo, que eu não falaria, mas... Uma opinião não é crime. Ainda mais um deputado que tem uma imunidade parlamentar, ele é um parlamentar. Imagina os restos dos réis mortais, vamos assim dizer. A sociedade toda pensa, cara, se os caras fazem um negócio desse, uma prisão... Se você ler o texto aqui da Constituição, fala o seguinte, né? Que os senadores e deputados são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. E a palavra quaisquer, ela foi inserida em 2001, numa PEC, proposta de emenda da Constituição, para deixar ainda mais claro que é quaisquer palavras, opiniões e votos. Então não pode um cara abrir a boca e ser preso por causa disso. E o Daniel Silveira, ele foi preso, ele só poderia ser preso, né, por um crime inafiançável em flagrante. Flagrante é o seguinte, o cara tá cometendo o crime, ele tá puxando o gatilho, ele tá te dando a facada, e você chega e intervém e prende esse cara. Isso é uma prisão em flagrante. Agora, a interpretação que foi dada pelo Alexandre de Moraes é que ele, ao fazer um vídeo, como o vídeo pode ser visto por qualquer pessoa a qualquer momento, esse crime estava na cabeça dele, né? Ele dizendo que esse crime estava se perpetuando no poder. É a figura do crime permanente. Crime permanente, você pode ser preso em flagrante a qualquer momento. Essa interpretação que foi dada pelo Alexandre de Moraes. E outra coisa, inafiançável. Quais são os crimes inafiançáveis? São os que estão no rol taxativo. O que está dito ali é crime hediondo, tráfico, terrorismo, TTT, tráfico, terrorismo e mais um que eu esqueci, começa com tortura. E o cara mandou e falou, não, é inafiançável também o crime aqui do Daniel Silveira, porque está escrito lá no Código Penal que se couber preventiva é crime inafiançável. Logo, então, ele fez uma interpretação extensiva. O STF queria mostrar poder, queria falar, não mexe com nós não, que nós é o STF, você vai mexer com nós, tá maluco? Nós vai mexer com os reizão da parada? Tá louco? Mas o que o... isso não é? É tipo o que o Zé Pequeno fez, mas não no nível mais romântico, burocrático, muito foda. Mas assim, falando do Daniel, ele...
O que exatamente... Ele xingou os caras do STF, falou em... Cara, eu acho que o falou a Daniel favor do mandou mal. AI-5, Sabe o que é foda? A gente sabe que ele tá sendo preso, mas a gente não sabe exatamente o porquê. Tipo, não ficou claro pra mim. Mas é porque ele puxou o saco do AI-5? Como é que foi? Cara, ele fez um vídeo de 20 minutos. Eu não entendi qual foi a dele, né? Que ele começou a xingar, assim... Xingar mesmo, cara. Falar coisas que às vezes a gente vê na internet. Pessoas xingando minha família, etc. Eu fico puto, mas... Ele falou que os caras é um bando de cuzão, algo assim? Ah, daí pra baixo, cara. Daí pra baixo. Entendi. É que o Alexandre Moraes também determinou a retirada do vídeo do YouTube. Isso daí até é compreensível, tá? Porque realmente era um muito bem baixo nível. Mas não justifica a prisão. Cara, quem é que vai preso hoje no Brasil, ele falou vai lá matar o STF, ele falou alguma coisa assim. Não. Ele vai lá bater nesses caras. Ele xingou a mãe de um, ele chamou o outro daquilo. Mas nunca imputou violência, nunca estimulou violência. Ele falou que imaginou dando uma surra nos ministros XYZ na rua. Entendi. Falou muita merda. Ele não falou, eu vou fazer isso. E nem crime de ameaça. Ameaça é um crime afiançável, mas nem ameaça ele chegou a cometer, né? Na minha estratégia dele, porque assim... A gente estava com um momento muito bom a favor do governo. Um momento que a gente estava falando de reforma, em que o presidente da Câmara, do Senado e da República estavam se entendendo. Um momento em que o Freixo estava sendo pego aí sem máscara. Ele fica falando que o presidente é genocida, que fica incentivando as pessoas a não usarem máscara na rua. Ele pega o curtindo a praia lá em Ilha Grande, sem máscara, com os coleguinhas dele, na hipocrisia. Tá, mas sem querer ser o advogado do diabo, mas sendo um pouquinho, tem uma coisa em você curtir uma praia sem máscara, outra coisa é você convocar uma aglomeração sem máscara. Não tem convocação de aglomeração. Onde o presidente chega, ele é atração. Mas ele sabe disso. Ele obriga alguém a ir lá? Ele bota a arma na cabeça, meu irmão, você tem que chegar lá no Mas não tem um argumento, onde eu votar. Não tem argumento que o presidente ele tem que entender o poder logo você dele. Logo você a favor das liberdades? Não, eu sou a favor da liberdade. Então, usa máscara quem quer. O presidente já teve Covid. Teoricamente, ele está imunizado. Bom, pelo menos tem durante um isso. período. Isso é verdade. Mas ele ficou sem máscara antes. Como é que ele vai também afastar as pessoas do convívio? Mas qual o problema dele não usar máscara antes? O problema é ele ser um mau exemplo. O pessoal coloca a máscara, fica bufando aqui, saindo por tudo. Em teoria, diminui a quantidade de partículas que são expelidas, que isso é um grande transmissor. Não ia diminuir, ia continuar expelindo, só que por aqui. Mais ou menos. Isso é pra inglês ver esse negócio de máscara aí. Cara, eu concordo com você parcialmente. A gente tá em casa, ninguém usa essa máscara. Não, em casa não faz sentido. Mas vocês não estão usando máscara aí, ó. Porra. Sim. E eu odeio usar máscara, mas eu entendo que a máscara ela tem um objetivo prático que pode ser funcional sim. Não parece ser ilógico que você coloca um pano sobre a sua cara, você diminui o... Não parece ilógico, na minha opinião. A sociedade assustada, ela aceita qualquer coisa. Uma sociedade assustada, ela aceita toque de recolher da Guarda Municipal desarmada. Cara... Eu entendo, mas pô, uma máscara é um passo pra isso, mas não é um passo muito horrível, tá ligado? Só perde um pouquinho da liberdade, né? Daqui a pouco mais um pouquinho, daqui a pouco eles... É um problema. Prende a Sarah Winter... Prende lá o Oswaldo Eustáquio, prende Daniel Silveira, prende... Mas aqui esse negócio da máscara é mundial, né? Todos os países estão usando, tá ligado? Não é uma parada do Brasil. Só a gente isso. Poderia liderar a liberdade. Acabando com esse negócio de máscara. Por que a gente tem que ser igual? No exército, os caras falavam um bagulho. E de exército vocês entendem. O que é? Os caras falavam assim, quando tinha... Todo mundo tá fazendo um bagulho. Tinha um cara fazendo o contrário, aí o sargento zoava. Ia lá, aquele cara ali é o único certo. O único certo nunca é bom, guerreiro. Nunca é bom. Não quero ser o único certo. Mas enfim, para lockdown. O mundo inteiro faz. Qual é a efetividade do lockdown? Qual é o cientista que diz assim, vamos reduzir aqui, ó, 50% a circulação das pessoas? Quer trazer pro Brasil isso vai reduzir 10% o número de homicídios. Não tem, cara. As decisões que o Dória tomou. Não adiantou nada. Foram decisões... São Paulo, se fosse um país, estaria pior do que o Brasil, em números proporcionais. São Paulo seria um dos piores estados. Seria o país com mais aglomeração de gente por metro quadrado também, né? Mas então... Só a gente tem que tomar cuidado. Portugal tá mal, França tá mal, Brasil tá mal, Estados Unidos tá mal, Argentina tá mal. Cara, não tem uma fórmula de sucesso. Não tem como impedir uma pandemia. A verdade é que os seres humanos acham que são mais fortes que são. Pode ser. O governante, ele se sente muito pressionado a tomar uma atitude. E hoje em dia, o que ele pode tomar de atitude? Lockdown. É o que a Globo vai apoiar, o que a mídia vai apoiar, etc. Mas vai revoltar uma galera, porque assim... E tem muita gente que precisa trabalhar aí. Exato, o governante tá com a dispensa cheia. E a galera que, não tem reserva para ficar 2 dias em casa, 3 dias em casa. Eu entendo esse argumento. Eu sou até favorável a ele. Eu falei várias vezes aqui no Flow que, mano, o pessoal tem que trabalhar. Não tem essa de lockdown pra quando você tem que sustentar uma família de 4. Monarca é Bolsonaro, porra. Mas, ao mesmo tempo, o Bolsonaro podia ter sido muito mais inteligente na forma com que ele se comunica. Entendeu? Porque... Não tem como, mano. Tem como, sim. Ele só é burro e não consegue. Ele é um cara... Não é burro, cara. Ele é um cara inteligente. Ele é um tiozão. Ele é inteligente ele é um cara que foi eleito dessa maneira
E é por isso que ele chega no Nordeste do jeito que ele chega, e por isso que o Dória não pisa fora de casa, cara. Mas tem uma coisa que... O cara burro, segundo você, consegue andar em público. Sabe por que eu... Não tô falando que você não falou que o Dória é inteligente, vai? Não, mas enfim, mas a comparação... parece... Ele tem mais uma inteligência política. É que sabe qual que é o problema? Tava tudo o que me deixou muito puto com o Bolsonaro. Tá uma corrida para as vacinas, tá ligado? E é óbvio que o país que tiver as vacinas primeiro e imunizar todo mundo primeiro é o país que sai ganhando na economia. Não é meio óbvio isso? Pra mim parece. É por isso que logo no meio da pandemia ele já botou 1 ou 2 bilhões investindo no risco da vacina de Oxford. Mas o que ele falava? Qual que é a percepção que ele traz pra pessoa? Que ele tá cagando pra vacina. Não, é a percepção que tentam fazer na guerra de narrativas, Mais ou que menos, é muito complicado. Né? Ele dá munição, lembra daquela parada da munição? O pessoal fica falando, quando você vai se vacinar, você vai se vacinar. Ele falou, cara, eu já tive o Covid, por que eu vou me vacinar? Vocês querem obrigar o presidente a se vacinar? Achando que isso daí é exemplo? Mas eu falo como se ele nunca se o presidente da República fosse exemplo, dele, se o presidente da República fosse exemplo, era pra gente ter uma sociedade de cachaceiro, cara. Agora, eu acho você vai tomar ou deixar de tomar a vacina porque o presidente não tomou ou vai tomar? Cada um com a sua perspectiva. Agora, mas o Brasil não é o pior país de dar vacina? A gente tá atrás. Terceiro melhor. Cara, terceiro melhor. Israel já vacinou 40% da população. Pô, mas lá tem 50 cara, né? Mais. Bom, é isso. E é lá um puta país Israel também. É o tamanho de Sergipe, cara. É um puta país. A Mônica Bergamo, qual foi aqui, cara? Ela mandou uma pérola falando disso daí, da vacina e tal. E acho que foi o Celso Portioli que mandou pra ela. Presta atenção, porque a... Deixa eu ler aqui, ó. Calma aí. Não, tranquilo. Foi a Carla Zambelli que postou esse... Aqui, achei. Mônica Bergamo. O Chile, como eu postei mais cedo. Mônica Bergamo é Globo, é Folha? Um dos dois aí. É Folha. É esses lixos aí. O Chile, como eu postei mais cedo, já vacinou 14% da sua população. O Brasil, 2,6%. Sabe quantos militares integram o Ministério do Governo de Direita de Sebastião Pinheira? Aí o César Filho respondeu aqui embaixo. O Brasil já vacinou o equivalente a quase 40% da população do Chile. A população total de lá é equivalente à metade do estado de São Paulo. Então o que acontece? Como na guerra de narrativas os números favorecem a ela dá uma maquiada, usa da ignorância do pessoal e tenta vender que o Bolsonaro é um genocida, não tá ligando pra vacina. Cara, a Coronavac é a vacina, vamos lá, Coronavac, o pessoal fala que é a vacina do Dória. Quando foi aprovado pela Anvisa, em menos de 24 horas já estava em todos os estados brasileiros. Sabe por quê? Porque o Ministério da Saúde tinha um planejamento de distribuição da vacina que ninguém falava. Porque os caras não ficam a toda hora, todo dia, igual o Dória, dando entrevistas diárias falando de Covid, porque eles têm mais o que fazer, têm mais o que trabalhar. A Força Aérea Brasileira levou para todos os estados. Põe um cara para falar. Põe um cara para mostrar esse trabalho. Mas por quê? Por que a gente vai gastar dinheiro com isso? Tem que mostrar trabalho. Não, tem que vacinar as pessoas. Tem. Mas, não tem que ficar mostrando, aplumando, olha eu como eu sou bom, olha aqui, vacinando aqui o negro. Isso dá repugnância nas pessoas. Porque ele é um sujeito que só se preocupa com marketing. Ele tá se lixando para a população. Ele não... Fala para ele apresentar como é que foi feita essa negociação aí com o Coronavac, etc. Que o Dória está preocupado com marketing, eu concordo. Mas então, eu também acho que o Bolsonaro também. Por que eu vou ter que me rebaixar ao Dória para ficar provando? Olha aqui, ó, estamos vacinando. Olha aqui, estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo. Bater um papo, falar como é que tá a impressão do pessoal lá do Flow. Isso daí a gente faz. Pô, fala pra ele vir aí pra caralho, porra. A gente vai receber ele numa boa. Eu vou falar de maconha com ele também. Fala, tem problema não. Ele tá acostumado com esses debates aí. Ele já respondeu o Monarca uma vez no Twitter. Eu falei assim, pô, por que você não legaliza maconha, aí taxa, aí esse dinheiro que você taxou se distribui igualmente entre a população carente. Ia ser igual você colocar os trabalhadores, os traficantes pra sustentar o trabalhador de bem. E ele respondeu o que lá? Não. E uma mãozinha. Não e um joinha. Tem um discurso a esquerda tem esse discurso sedutor. Não, vamos liberar, Moedo no primeiro. tal. Eu votou errado. Cara, a gente conversou com esse cara aqui que parece que eu votei errado mesmo. A gente conversou com o Sabará. Ele manda bem, cara. Eu não conheço tanto ele, não. Sim, então, mas ele falaram bem dele, algumas pessoas próximas minhas. Com o Novo. Deu pra ver que ele saiu lá com relação... Ele, o Salles, o Novo, cara, ele perde várias oportunidades porque o Amoedo, ele foi picado pelo mesmo bichinho do Dória. Ele só não tem a mesma projeção do Dória. O que eles pensam em primeiro lugar? É em política. É em detonar o presidente Bolsonaro para eu tentar vir e assumir o cargo dele. Quando, na verdade, se todo mundo estivesse pensando no brasileiro, na ponta e fazer acontecer, cara, era pra estar tudo alinhado. Cara. Você acha que o Dória, fazendo 2 mandatos bons de governador, ele naturalmente já não seria uma pessoa presidenciável? Seria. Mas eu acho que o que eu mais odeio
Lembra que eu te falei lá que eu sou amigo do Kim e tal, e pra mim o principal defeito dele é que ele é político? Pra mim, o grande problema do político é essa porra da manutenção do poder, cara. Então, o cara, quando ele começa a ficar nessa de querer o poder a qualquer custo, Sim, vai pro espaço. Vai pro espaço, porque aí já não me interessa mais. Ele já não tá mais brigando pelo que a sociedade quer. E aí eu sinto que isso daí acaba se tornando, pelo menos eu não sou político e na minha vida inteira... Pólvora pro cara! Porque o povo fala... Mano, olha os caras lá, estão tentando derrubar ele mesmo por essa merda. Eu vejo que é merda. Mas não tem como pegar outra coisa, cara. A gente só começou a ter problema depois que meu pai foi eleito presidente, cara. Se você pegar, tô te falando, cara. Cara, teu irmão parece estar metido em treta. Cara, então deixa ele responder. Não, perfeito, mas é a minha percepção aqui, só sendo real, dando a real pra você. Sim, mas deixa ele responder, claro, deixa ele se defender. Aí a gente vai ver. Mas sabe qual que é a minha percepção? De leigo, de cara que, porra, tá mas esse é o objetivo na deles. frente dos bastidores, tá ligado? Não por trás. Parece... Não por trás. Parece que o Bolsonaro teve que tomar uma decisão onde ou eu avanço com os meus objetivos patriotas ao máximo, ou eu cedo um pouco e protejo a minha família. Eu senti que ele cedeu um pouco e protegeu a família dele. É a minha percepção. Eu posso estar enganado, talvez esteja. E qual foi o ganho que a gente teve com isso? Cara, mês passado, Talvez não mês passado o pessoal estava entrando aí, abrindo uma investigação preliminar na PGR para 2 apartamentos que eu comprei. O Carlos está respondendo a investigação, o Flávio está respondendo a investigação. Aquela história lá que tu comprou apartamento com dinheiro vivo? Porra, 50 mil em um e 100 mil no outro, se não me engano. Tudo. Cara, sabe o que eu vou fazer? Eu estou esperando a oportunidade para responder a minha defesa preliminar, para colocar no processo. Eu quebrei o meu imposto de renda e vou apresentar lá. Falar, cara, qual é a discrepância que tem na minha vida, no meu patrimônio? O cara usou dinheiro vivo. Porra, cara, então criminaliza o dinheiro, acaba com o dinheiro vivo e bota só cartão de crédito. É porque esse negócio do dinheiro vivo, o cara fala, dinheiro vivo por causa da rachadinha. Cara, vamos combinar? Vamos supor aqui, eu sou o maior filho da mãe que tem, ganhei 1 milhão, rachadinha, seja lá o que for. Você acha que eu ia comprar um apartamento, botar na escritura do apartamento que eu paguei em dinheiro vivo, declarar no meu imposto de renda, declarar pro TSE quando eu venho candidato? Tem que ser burro. O que o cara do Globo fez quando ele lançou essa nota? Que é o João Saconi, que é o mesmo filho da mãe que fez aquela matéria sacana contra a minha esposa, que depois eu explico. O cara chegou e fica olhando as minhas contas, vai lá no TSE, vê que é público. A população não fica entrando no site do TSE, mas ele sabe porque ele tem os caminhos. Aí ele chega lá, aqui, isso aqui pode ter alguma coisa, pode pegar mal publicamente, dá contornos de uma grande coisa e na verdade não é nada. É fatos de 2011 e 2016. O meu apartamento parcelado em 35 anos, como todo brasileiro e na Caixa Econômica Federal. Esse aqui é um criminoso que parcela apartamento em 35 anos. Porque ele pagou em 2011. Normalmente minha galera até me zoa. Fala, caraca, Eduardo, que merda, hein? Poxa, vou administrar o teu dinheiro, que tá rodando pouco. Tá investindo em apartamento, agora você tem que botar na XP, no BTG, porque a ação aqui e tal. Porra,